Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 3 ações que estão muito descontadas e podem se valorizar mais de 100% na bolsa, ou seja, estamos falando aí de dobrar o seu capital investido. Fora que também são ações que, além de serem baratas, têm uma boa expectativa de pagamento de proventos, ou seja, receber dividendos, renda passiva líquida na conta e ainda por cima um bom ganho de capital olhando para longo prazo. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem quais são essas 3 campeãs aqui neste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A primeira ação dessa lista são as ações do Banco do Brasil. Inclusive, o Banco do Brasil, na minha carteira pessoal de ações, representa a minha primeira maior posição na carteira do canal. Hoje aí com 45%, 4.138 ações e já obtém uma valorização de 11%, trazendo ganho de capital de mais de 12 mil reais. O Banco do Brasil, mesmo após essa grande disparada que tem acontecido nas cotações no curto prazo, muito advinda pelo fluxo de capital estrangeiro, alto do Ibovespa e início de ponto de inflexão barra recuperação do lucro, o banco ainda segue barato, sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial por ação. Somente para o Banco do Brasil voltar para o valor de patrimônio médio, nem estou considerando aqui um cenário de euforia, a gente teria um potencial de alta de 20% nas ações, fora que num cenário mais precificado, o Banco do Brasil costuma negociar com 1,5 de PVP, um ágio em relação ao patrimônio líquido. Logo, você teria, na verdade, um potencial escondido de valorização de 80%. O banco poderia se apreciar até 100%, porque em alguns momentos aqui ele se valoriza até mais do que isso. Observando-se também pela lógica do preço justo do GRAV, você observa que o Banco do Brasil teria aí um potencial de valorização, considerando aqui 54 de cotação dividido por 27, potencial de alta total 101% na cotação. E para proventos ele pode ser um bom pagador, porque mesmo nesse curto prazo que ele tem sido atingido com uma queda pontual do lucro, você ainda tem uma expectativa de receber de 5 a 6% em dividend yield para o ano de 2026, tá? Qual que seria o retorno embutido no preço da ação? Para 2027, a gente prevê que o Banco do Brasil vai voltar a pagar um dividendo maior com a recuperação do resultado, logo ele vai voltar a pagar uns 7 a 9%. Então vamos calcular o seguinte, tá? Se você conseguir aqui, ó, um crescimento em Banco do Brasil, né? Se o banco continuar tendo um ROI de 15% ao ano, aliado a um bom pagamento de proventos, aliado a uma taxa de reinvestimento, você poderia ter com o Banco do Brasil 22% ao ano na média de retorno, trazendo de que a solidez do Banco do Brasil continuar sendo muito boa, fora também, pessoal, que além disso, tá, fará com que o banco aí tenha um bom potencial de alta com essa recuperação do resultado e ainda por cima consiga ter excelentes dividendos olhando lá na frente. Então assim, mesmo com todo esse fato aqui do Banco do Brasil no curto prazo, eu acho que ele ainda é uma boa empresa e vai gerar valor para o acionista. E esse desconto ainda se reflete no preço das ações, trazendo um potencial de alta, fora também bons dividendos pagos. Segunda ação dessa lista, as ações do Itaú Unibanco. O Itaú, pessoal, né? A gente já sabe que segue se valorizando forte, esse ano não é à toa, justamente por conta da grande alta que tem tido aí nos resultados do banco. Então o banco está sendo bem precificado, não é à toa porque o resultado do Itaú tem ficado muito acima da média. Porém, mesmo após essa alta nas cotações, a gente ainda pode vislumbrar um bom dividendo para o Itaú. Inclusive o Itaú é a minha segunda maior posição. Eu tenho 25% da carteira nas ações do Itaú, que representa aí 1.396 ações e já obtenho uma valorização de 25% nas cotações, que dá aí um retorno total de 12 mil reais apenas com valorização, fora os proventos. Mas todo mundo sabe, muitos referem o Itaú como caro. Só que a projeção de lucro para este ano, já colocando, né, de que a Selic vai cair,
é de 53 bilhões de reais. Por que 53 bilhões de reais? Geralmente o Itaú está crescendo a uma taxa de 13% ao ano nesse curto prazo. Então, supondo que o lucro do banco vai ser beneficiado com uma Selic menor para o ano de 2026, o lucro do Itaú pode atingir quase 53 bilhões. Logo, você pode projetar o seguinte, de que a relação preço sobre lucro projetiva do Itaú é muito barata, fazendo com que o banco hoje, né, com esse lucro de 53 bilhões, esteja avaliado por 9,5 vezes lucro. Isso a ação preferencial. Quando você pega a ação ordinária do Banco Itaú hoje, tá? Que geralmente negocia com mais desconto pela baixa liquidez que os papéis possuem em relação à preferencial. Claro, né? Baixa liquidez a gente fala na casa quase dos bilhões. Ainda tem uma liquidez gigantesca de 49 milhões de liquidez diária. O que tem aqui para nós? 491 bi de valor de mercado. Então, dividido aqui por 53, PL do Itaú, 9,2 vezes. O Itaú é negociado na média por um PL de 13. Então você já teria um potencial apenas do fenômeno de regredir para a média, num potencial de alta de 40% na cotação. Quer ver quando você pega o próprio PEG Ratio do Peter Lynch? Se o banco cresce a uma taxa de 13 e ele vale 9, você tem 69 de PEG Ratio. Então, voltando ali apenas pelo PEG Ratio normal do Lynch, as ações do banco precisarão se apreciar 44%, fazendo com que hoje mesmo a R$ 44, o Itaú ainda esteja barato, porque para ele hoje subir 44% na cotação, as ações do banco precisariam valer pelo menos uns R$60, tá? Eu percebo que ele ainda está descontado e ainda tem sim potencial de ganho de capital. Fora que o provento, o Itaú tá pagando um payout de 70% ao ano, descontando já os extraordinários. Você poderia ter um provento atual, considerando o valor de mercado atual do banco, de 7,4%. Geralmente ele dá um adicional anualmente de 4% sobre o extraordinário do ano todo. Então você tem 11,4% de yield para Itaú, projetado no ano de 2026. Qual que seria o retorno embutido no preço da ação do banco? Detalhe que eu sigo comprando ferozmente ações do Itaú. Menos aqui, né? Consequentemente, você pega ali, ó, o dividendo projetivo somado à taxa de crescimento, menos payout médio do Itaú é de 50%, tá? Esse é o payout médio de longo prazo. Se você multiplicar pelo ROI, o ROI do Itaú tem sido ali numa faixa de 22% ao ano. Agora, a gente não tá olhando para longuíssimo prazo, mas é agora, tá? Você pega 11% ao ano de crescimento. Então, se você coloca um dividendo aqui, ó, de 7 no longo prazo e coloca uma taxa de reaplicação, o Itaú pode te trazer 21% ao ano na média, até mais, tá? Se o banco continuar pagando esses extraordinários que se sustentar para os próximos 10 anos, eu acho que o investidor consegue ter um retorno aí bem elevado com o banco. Por isso que eu acho que segue barato, sigo comprando fortemente na carteira e acho que vai trazer tanto bons dividendos como uma valorização nas ações, dado que o mercado precificou, mas o lucro líquido subiu a uma velocidade bem mais elevada do que as cotações do banco. E por fim, a última ação aqui da lista, que pode trazer uma valorização extremamente elevada. Inclusive, até esqueci de falar aqui para vocês, pessoal, o Itaú pode sim subir 100%, tá? O banco ele vale na média 16 vezes o PL quando está em mercados pujantes. Então a ação poderia se apreciar 77%. E até esqueci de um ponto, voltando, regredindo aqui pro Itaú rapidinho, já vamos para a Petrobras. Calma aí, pessoal. Se vocês usarem a fórmula do Buffett, tá? Valor intrínseco, esqueci de falar isso para vocês aqui no vídeo. Como que é a fórmula do Buffett? Você pega ali, ó, o retorno do Itaú, ele cresce uma taxa de 9, o Buffett exigia 12, então 12 menos 9, 3. O LPA do Banco Médio está de 4,90, 4,80. Então você divide aqui, ó, por 0,04, você tem R$122 de preço justo. Dividido por este preço atual de 44, potencial de alta de 178% nas cotações do banco. Então, outra ação que, além do Banco do Brasil, poderia se apreciar 100% facilmente. Agora sim, vamos para a Petrobras, pessoal. Petrobras também muito barata, tá? Mas uma empresa mais cíclica, ligado ali com a desvalorização ou valorização da commodity, geralmente do petróleo, eu acho que é tão cíclica quanto o Banco do Brasil. Na verdade, é um pouco mais, porque a Petrobras ela depende exclusivamente da commodity internacional. Então, se o petróleo vai bem, a Petro vai bem, e se o petróleo vai mal, a Petro vai mal, e vice-versa. Porém, como o custo de extração segue baixo, a empresa está com uma dívida controlada, ela não está tão suscetível mais à flutuação de preço do barril. Ela consegue controlar muito bem esses pontos e ainda assim ter um resultado bastante positivo. Já indo direto ao ponto, tá? Acho que a ação está muito barata, mesmo a quase R$40, porque ela ainda negocia com EV sobre EBITDA na faixa de 4,7. Como que a gente descobre o EV sobre EBITDA? Pega o valor de firma e divide pelo EBITDA dos últimos 12 meses. O valor de firma hoje da Petro é de 847 bilhões. Se você dividir pelo EBITDA, você tem uma relação EV sobre EBITDA de 4,2. Petro negocia na média com 8, então somente para o mercado pagar
a média, eu tô jogando a média, tá? Se você descontar a dívida líquida aqui de Petrobras, você teria basicamente um valor de mercado de 1,2 trilhão de forma justa. Dividido pelo valor de mercado atual, você teria um potencial de alta nas ações de 141%, podendo mais do que dobrar de preço. Fora que se ela continuar pagando ali, ó, um provento de 45% de payout sobre o seu fluxo de caixa livre e ainda considerando de que a empresa paga caso o preço do barril acima de $40 se sustente 4 milhões de forma mínima, você pode ter com Petrobras, tá? Um dividendo mínimo prioritário de mais ou menos 8% ao ano. Aí pega aqui, ó, 1 menos payout vezes ROIC, retorno do seu capital investido, que fica na faixa de 14% ao ano. Aí você soma com provento de 8,5% ao ano no longuíssimo prazo, logo você tem para Petro também 21% ao ano na média. Será que eu tô sendo conservador? É claro que eu tô, porque na média a Petrobras deu aqui, ó, até mais do que isso, 1.500% de retorno, já descontando a inflação nos últimos 10 anos. O que se a gente utilizar a taxa anual composta em Petrobras, você teve 31% ao ano na média, mostrando que foi uma empresa muito vencedora e multiplicou o capital de vários investidores em várias vezes. E quando você usa pela fórmula do preço justo, basta você pegar o EBITDA e subtrair pela quantidade de ações, chegamos a um EBITDA próximo de 13 por ação, vezes valor patrimonial, que está, por exemplo, em quase R$33, você tem um preço justo de R$98, trazendo de que a Petro poderia se apreciar para suas médias 151% na cotação. Então mostra de que a ação também segue descontada, podendo dobrar de preço, fora também a expectativa de provento. Pablo, e pelo indicador do Lynch, será que tá barato? Bom, é isso que a gente vai verificar agora. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o PL, porém nesse caso é o EV sobre EBITDA, e dividir por uma taxa de crescimento de 8. Logo, você supõe de que o PEG ratio da Petro é de 0,54. Para ela apenas regredir para a média, você já observa de que a ação teria que se valorizar ferozmente, 85% de alta para a Petro valer pelo menos o mínimo. Então você olha que a outra ação também que segue muito barata, tanto quanto o Banco do Brasil, outra estatal que poderia ser beneficiada com uma valorização nas ações, bons dividendos, fora também uma expectativa aí de continuar trazendo um excelente retorno para o acionista. E por ser uma empresa que segue se consolidando com uma dívida baixa, com custo de extração controlado, acredito que para o investidor de longo prazo possa ser uma boa decisão, que nada se trata de recomendação. E detalhe que Petrobras hoje representa a minha quarta maior posição na carteira do canal. Eu tenho aí, ó, 7% da carteira em Petro, que dá 440 ações a um preço médio de R$31. Já estou obtendo uma valorização de 25% nas ações e uma alta e já bons dividendos que essa ação tem me pago para eu poder alimentar a carteira no longo prazo. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e precisava de algo que me proporcionasse uma rentabilidade parecida com a sua, 200% em pouco tempo. Será que você tem aí, ó, algo que nos proporcione isso? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia, ela é para sua vida toda. Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. A cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também que você tem acesso a preço, teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, para este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm ações do Banco do Brasil, Itaú e Petrobras. Em particular, tenho as 3 na carteira e acredito que serão sim posições bem vencedoras, tanto no quesito de valorização e no quesito de recebimento de renda, que acaba sendo o principal foco aqui dessa carteira para longuíssimo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!